Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 17 de março de 2023. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Administrando em Tempos Difíceis. Eu quero utilizar um texto como base para a nossa reflexão aqui hoje, que é o texto de Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 15, que faz parte da carta de Cristo Jesus à igreja de Laodiceia. O texto diz assim: sei tudo o que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitaria da minha boca. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para cobrir os olhos a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, e assim como eu fui vitorioso e me assentei com meu Pai em seu trono, nos assentaremos juntos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, quando olhamos aqui para esse texto, nós estamos entendendo e olhamos para o Apocalipse entendendo que esse livro, que é um livro com literatura, que foi escrito em um formato apocalíptico, onde imagens e símbolos representam uma realidade maior. Nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, encontramos 7 cartas que foram enviadas a 7 igrejas reais da época de João: a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Haviam mensagens para essas igrejas por causa de algumas realidades que eles viviam naquele tempo, mas essas realidades elas acabavam se projetando em termos de futuro também para realidades que a igreja viveria em 7 etapas ou em 7 períodos dentro do contexto da história. O último período, marcado pela igreja de Laodiceia, essa igreja ela tem as características do povo de Deus que viveria nos últimos dias. Para você ter uma ideia, a igreja de Laodiceia, a igreja real de Laodiceia, lá da época de João, era uma igreja muito próspera, muito rica, com uma ortodoxia muito forte, uma igreja que tinha uma doutrina muito forte, mesmo muito firme, uma igreja que era muito rica, estava numa cidade muito rica. Só para você poder aqui conseguir pintar um quadro em relação à realidade dessa igreja, um grande terremoto destruiu completamente a cidade. Roma procurou as autoridades da cidade para dizer que ajudaria a reconstruir a cidade. Haviam tantos endinheirados, tantos banqueiros nessa cidade, que eles disseram: agradecemos a Roma pela oportunidade ou pela ajuda que foi oferecida, mas nós não precisamos, nós vamos reconstruir sozinhos. E eles rejeitaram o dinheiro que viria de Roma, porque eles mesmos queriam reconstruir a cidade, porque eles tinham recurso suficiente para isso. Era uma igreja extremamente rica. É bem verdade que algumas cidades ali próximas, a cidade de Hierápolis, que ficava ali próximo também de Laodiceia, era conhecida pelas suas águas termais. Já a cidade de Colossos, que ficava ali próximo também, era conhecida por causa das suas águas geladas, que vinham lá do alto das montanhas, da neve que ia derretendo. Então você tinha água termal de um lado e tinha água muito gelada do outro. E no meio, entre essas duas, estava a região de Laodiceia, que era uma região que também tinha atividade vulcânica, mas que a água que vinha das montanhas próximas, ela até vinha quente, mas ela tinha um gosto muito forte, um gosto ruim, por causa da quantidade de enxofre que havia, que tinha contato ali com a água, e ela já chegava morna na cidade. Era uma água, portanto, que não servia para o consumo. Essa água era usada para diversas coisas, para limpeza, para outros fins. A água para se beber tinha que vir de outro lugar. Jesus
ele vai usar todas essas imagens para poder dizer a essa igreja, olha, você tem uma ortodoxia muito forte, você se sente realmente próspera, mas eu quero dizer que você é pobre, miserável, cego e está nu. E eu te aconselho que compre de mim ouro, vestimentas e colírio. Um outro detalhe a respeito dessa mesma cidade é que haviam clínicas oftalmológicas famosas em todo o mundo daquela época, com os melhores oftalmologistas da época, ali naquele lugar. E Jesus está dizendo, olha, vocês têm muito dinheiro, mas na verdade são pobres. Vocês têm tecelagens que fazem os melhores tecidos de toda a Ásia Menor, mas vocês na verdade andam nus. E vocês têm médicos oftalmologistas que são notícia no mundo todo, mas vocês são cegos porque não enxergam a condição real de vocês. E a menos que vocês mudem de postura, eu vou vomitá-los da minha boca. Porque para mim vocês são como essa água morna que vem para a cidade. Vocês não são nem quentes e nem frios. Eu preferia que fossem frios do que serem mornos como vocês estão. Eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Essa igreja de Laodiceia, ela representa a igreja de Deus que viverá sobre a terra exatamente antes da vinda de Jesus. Creio eu, e cremos como Adventista do sétimo dia, que representa a igreja de hoje. O povo de Deus hoje. Nunca tivemos tanta informação, nunca tivemos tanto conhecimento à luz da teologia. Nunca tivemos acesso a tantas Bíblias. Nunca tivemos tanto acesso a informações sobre Deus. Nunca tivemos tantas pessoas que acreditavam em Deus no mundo todo. Entretanto, nunca tivemos uma época com tanta falta de comprometimento com Deus e com a sua obra como hoje em dia. Hoje, nós vivemos uma época também em que, apesar de termos sérios problemas sociais, onde encontramos muita gente passando por uma pobreza extrema, mas encontramos também muita gente vivendo no conforto, com as suas casas, com os seus carros, os seus eletrodomésticos, os seus eletrônicos, e as pessoas que vão vivendo o tempo todo para poder trabalhar dentro de uma sociedade consumista, materialista, onde as pessoas trabalham o tempo todo para poder adquirir mais, mais e mais. E onde as pessoas são medidas por aquilo que têm. E onde a mídia vai ditando aquilo que você precisa ter ou aquilo que você não precisa ter. E nós vamos encontrando algumas pessoas que vão vivendo em função das coisas. Quando Cristo Jesus vai se referir à igreja de Laodiceia, ele vai dizer, você precisa ser rica de verdade. E para ser rica de verdade, você tem que comprar ouro refinado pelo fogo. Nós precisamos, meus queridos amigos e irmãos, precisamos valorizar aquilo que realmente tem valor dentro do reino de Deus. Nós precisamos ser cobertos pela graça de Cristo, precisamos que os nossos olhos sejam abertos para vermos o risco que corremos. Estamos vivendo os tempos que antecedem a vinda de Jesus. Nessa semana tivemos a oportunidade de poder estudar sobre a importância de administrarmos em tempos de crise, porque esse é um tempo de crise. Mas o Senhor Jesus olha para mim e para você e diz, o que você vai fazer diante da crise que está diante de você? Você acha que o mundo está em crise? Então olha para a igreja e veja a crise que tem se instalado dentro da igreja. A falta de comprometimento das pessoas que se dizem cristãs. É tempo de dizermos para Deus, Senhor, que venha o teu reino, mas ao mesmo tempo que eu tenha a oportunidade de poder viver os princípios do teu reino. De administrar, entendendo que o Senhor Jesus está voltando e colocar tudo que tenho, tudo que eu sou, a serviço de Deus, bem como também do seu reino. Eu quero orar por isso, mas quero também orar pelos nossos pedidos que são mencionados no nosso chat. Eu tenho dito aqui todos os dias que a cada dia me surpreendo mais com os pedidos que têm sido colocados no nosso chat, com a interação que está acontecendo entre os irmãos do mundo todo, que começam a orar uns pelos outros, com as mensagens de pessoas dizendo, eu já tive a resposta à minha oração, louvado seja Deus. E nós vamos continuar orando aqui todos os dias. E eu te desafiei e continuo desafiando. Escolha pelo menos 5 temas ou 5 pessoas que pediram oração e interceda por elas durante esse dia. Você vai ser abençoado dessas pessoas também, eu tenho certeza disso. Eu escolhi aqui 5 pessoas pelas quais eu vou orar hoje e quero compartilhar com você. A primeira pessoa é a Isa Pereira. Ela está pedindo aqui pela conversão do Juliano e ao mesmo tempo
pelas finanças. Ela está vendo uma crise financeira muito grande e pede que nós oremos para que Deus possa intervir na vida dela. Também estou orando pela Carlene Pocione. Ela pede orações pela sua família. Pede que a gente ore de forma muito forte pela família dela, bem como pelas famílias em geral, porque estamos vivendo uma época em que as famílias estão sendo fortemente atacadas pelo inimigo de Deus. A Elizabeth Isidoro, ela pede pela filha que acaba de se assumir como trans. E ela diz, eu sei que Deus tem um plano para minha filha também, quero que orem por ela. Nós vamos orar pela sua filha sim, Elizabeth. Vamos orar também pela Mara. A Mara, ela pede, porque muito em breve, agora no dia 19 desse mês, vai começar uma campanha de evangelismo lá na sua igreja, e ela gostaria muito que o seu filho, Manfred, tivesse a oportunidade de poder voltar para os caminhos do Senhor Deus. Quero orar também aqui pela Maria Inês Dantas. Ela menciona uma situação realmente muito preocupante. A mãe dela sofreu um AVC há 6 meses, e agora, nessa semana, o irmão também sofreu um AVC. E ela pede que nós estejamos orando pela recuperação de ambos. Nós vamos fazer isso agora e eu convido você a se unir a mim nessa prece. Muito obrigado, Senhor Deus, porque em Tua palavra descobrimos que, apesar de vivermos um tempo extremamente complexo, o Senhor nos chama para um comprometimento contigo. Ajuda-nos a podermos entender a nossa condição e entender a urgência de colocarmos o Teu reino em primeiro lugar. Sabemos que somos a igreja de Laodiceia, mas queremos ser quentes, queremos ser ricos no sentido de valorizar aquilo que realmente tem valor. Queremos nos vestir com as vestimentas da justiça de Cristo. Queremos que os nossos olhos sejam abertos pelo Divino Espírito. Mas ao mesmo tempo colocamos diante do Senhor cada pedido que aqui foi mencionado. São pessoas orando por pessoas, pedindo uma intervenção da tua parte. Não apenas esses 5 pedidos, mas também os demais que foram colocados no nosso chat. Por favor, Pai, queremos ver milagres acontecerem no nosso meio, pois em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição, e você?